Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 23. A Maldição das Irmãs Bruxas. O Conto das Três Irmãs, as Verdades e os Mitos. Há, dentre as inúmeras lendas de Nosgor, uma fábula mística cheia de dúvidas e questionamentos sobre os feitos de três irmãs, temidas por todas as crianças desobedientes do mundo. Nos antigos relatos, constam rumores de que eram mulheres malévolas, especialistas em bruxaria e responsáveis pela criação das piores e mais poderosas poções. Diziam também que as três bruxas obtinham os ingredientes mais raros dos bosques e florestas, pois tinham um olfato muito aguçado para todos os tipos de ervas. O tempo, imbatível e irredutível, alcançou as três irmãs, e a partir disto, a lenda das bruxas góregas tornou-se duradoura e extremamente peculiar. Todas as crianças, independente de idade ou raça, em algum momento de suas vidas, ouviram as histórias sobre as três bruxas de Goregard. As malcriadas e desobedientes principalmente, pois, segundo os mais velhos, estes eram os principais alvos do trio de bruxas malvadas e famintas. As noites de lua cheia eram as noites propícias para que as três bruxas atacassem. E como todos sabiam, era impossível esconder-se ou fugir, pois as velhas más sentiam o cheiro de crianças malcriadas à distância. Poderia ser sob a luz da lua ou na escuridão profunda, elas as encontravam com muita facilidade. Nenhuma criança sabia descrever as características das bruxas com convicção. Porém, diziam algumas, mais espertas, que as bruxas eram grotescamente horrorosas. Eram tão horríveis e escalafobéticas que suas presas ficavam paralisadas ao perceber sua presença. Contudo, outros boatos narravam fatos diferentes. Alguém disse, certa vez, que as bruxas não atacavam em grupo. Elas eram organizadas e friamente sagazes. Uma delas, a mais jovem das três, era de estatura baixa e bastante rechonchuda. A gorda baixinha, ou a baixa gordinha, era como lhe chamavam. Entretanto, a primeira bruxa tinha um nome, que ela preferia ser chamada por ele. Éoria, ela foi batizada, e por esta palavra ela atendia. Éoria era bastante feia, tinha pelos e verrugas por toda a face. Contudo, uma bela qualidade lhe transcendia, sua doce e suave voz. Dizem os antigos que, bem, não se pode afirmar com certeza, mas, sob o luar da grande lua cheia, uma doce e serena melodia é entoada por Éoria. A suave cantiga é tranquila e arrebatadora. Algumas crianças conseguem fugir, porém, as impossibilitadas de fuga dos encantos da música têm suas pernas paralisadas e jamais voltam para casa. Uma pausa melódica até a vinda da segunda bruxa. Enquanto Éoria prossegue com sua cantoria, a bruxa invisível aproxima-se sorrateiramente. Poucos conseguem visualizar as características da segunda velha. Contudo, pelos rumores propagados dentre os adultos, ela é alta e muitíssimo magra. Algumas pessoas referem-se a ela como a fina ou a seca, porém, os mais precavidos sabem muito bem. Ela detesta ser chamada dessa maneira e impõe que lhe chamem por seu nome, Esten. A segunda bruxa é tratada como a invisível, justamente por aparecer de súbito defronte às vítimas paralisadas pela melodia de Éoria.
Existem algumas divergências sobre como Esten desaparece aos olhos das pessoas. Porém, uma hipótese indica o uso de uma capa mágica que lhe fornece invisibilidade, e de lambuja serve como recipiente para carregar suas presas. Convém-se manter esta opção em maior evidência, visto que muitos acreditam nessa ideia. Contudo, alguém descobriu a secreta verdade por trás dos desaparecimentos e repentinas aparições de Esten: o uso de poções. Dentre as 3 irmãs, Esten, a irmã do meio, especializou-se na criação das mais incríveis poções mágicas, e dessa forma, seu grande feito de tornar-se invisível ocorre apenas pela pura ingestão de magia líquida. Lamentavelmente, é tarde demais para alertar as crianças desavisadas. Em uma inesperada aparição, a esguia bruxa de cabelos brancos esvoaçantes surge com uma bolsa de couro e zap! Outra criança desaparece. E para o grande final, após a música de Éurea e a captação de Esten, um largo e profundo caldeirão de água fervente, com condimentos mágicos e suculentos, aguarda pelos ingredientes principais, as malcriadas crianças. Este é o momento em que a última e mais temida das 3 irmãs bruxas aparece. Todos a chamam de a bruxa malévola ou a irmã impiedosa, pois temem pronunciar seu nome em voz alta, a fim de evitar mau agouro. Medos é como a terceira bruxa se chama, e o som dessa palavra sibila como uma venenosa e mortal serpente. Medos. Há quem diga que, certa vez, um sujeito gritou o nome da bruxa malévola em um desfiladeiro nas montanhas do norte. O nome ecoou pelas paredes rochosas das montanhas e desencadeou um grande desmoronamento de pedras. O indivíduo salvou-se por pouco e, a partir daquele dia, evitou pronunciar novamente o nome da irmã impiedosa. A aparência de Medos é um mistério, pois nenhum dos que adentraram o caldeirão saíram intactos para contar. Porém, suspeita-se que a terceira irmã, a mais velha, seja a menos feia da família. Pois bem, é sabido que a bruxa malévola especializou-se em ervas e temperos para comidas e afins. Ela é a responsável pela alimentação das 3 irmãs, e é ela quem prepara o nutritivo ensopado de crianças desobedientes. Assim, o ciclo das bruxas se completa. Após a melodia e o rapto, elas têm o banquete. As histórias das 3 irmãs perduraram ao longo dos anos, e um fato foi repetido tantas vezes que até pode ser considerado verídico. As bruxas vivem por tanto tempo graças a seus ensopados de crianças. A grosseria e teimosia de suas vítimas malcriadas são os ingredientes que lhe fornecem mais anos de existência. Portanto, a partir disto, uma certeza torna-se fatalmente clara: as bruxas jamais cessarão sua caça a crianças mal educadas, pois, quanto mais crianças forem engolidas, mais as vidas das bruxas góregas são prolongadas. Góregas porque gore significa leste e gás denota maldade. Logo, elas são as bruxas más do leste. Os rumores espalharam-se e a lenda mostrou-se real, contudo, em diferentes aspectos. Embora muitos pais persistam com a história de 3 bruxas más, com a intenção de intimidar seus filhos, a verdadeira história possui poucos elementos descritos na fábula obscura das 3 irmãs. Quando ainda muito pequenas, as 3 meninas foram abandonadas à porta de um velho homem em Selfíria. O homem as tratou como filhas, e assim que elas se tornaram adultas, entraram na academia mágica, com o intuito de adquirirem conhecimentos arcanos.
O tempo passou e as irmãs mostraram-se disciplinadas e estudiosas. Logo, cada uma decidiu especializar-se em escolas de magia diferentes. Éurea, a irmã mais jovem, optou por aprofundar-se nos ensinamentos do caminho elementar. Esten, a irmã do meio, decidiu tomar o caminho cabalístico. E, por fim, Medus, a irmã mais velha, escolheu a escola alquímica com suas infindáveis procuras por aperfeiçoamento da magia. As três tornaram-se grandes adeptas de suas respectivas áreas. Os anos correram e elas perceberam que uma vasta parte de suas vidas havia sido dedicada à magia. Elas envelheceram, sentiram saudades da juventude e, principalmente, da beleza de suas faces. Insatisfeitas com suas aparências cansadas e velhas, as três irmãs uniram seus pensamentos e decidiram criar uma forma de recuperar sua juventude. A magia pura e arcana de Éurea era simples demais para um feito tão grandioso. Elas necessitavam de uma magia mais poderosa. As poções mágicas de Esten não ofereciam atributos de juventude ou beleza, apenas força, coragem ou agilidade. Então, na sabedoria alquímica de Medus, elas se esmeraram. Elas poderiam criar um elixir tão poderoso que poderia as devolver os anos da juventude perdida. As três irmãs alojaram-se no pequeno vilarejo da vila de Portos para encontrarem uma solução para seu problema. Mais alguns anos foram gastos até a obtenção do elixir perfeito. No entanto, o tal elixir das três irmãs recebeu 2 ingredientes inesperados. Além das inúmeras ervas e flores utilizadas, o elixir da bela juventude foi agraciado com uma gota de imortalidade e uma gota de maldição, por ludíbrio dos deuses. A partir do momento em que beberam do elixir, a vida e a aparência das irmãs mudaram drasticamente. Contrariando as expectativas dos que pensaram em falha no efeito do elixir, e para a alegria das três, suas faces estavam jovens e imensamente belas, como nunca imaginariam. Contudo, elas não sabiam os problemas que seus jovens rostos lhe trariam. A vasta beleza exaltada nos semblantes das três irmãs acabou mostrando-se uma grande calamidade. Tão logo perceberam estarem jovens e bonitas, as irmãs saíram em meio ao vilarejo para apresentarem suas novas qualidades aos habitantes do local. Contudo, para assombro das três, todas as pessoas que lhes enxergavam acabavam petrificadas, como estátuas, desprovidas de qualquer resquício de vida. Afinal, o que estava acontecendo? Por que as três belas mulheres, ao invés de espalharem encanto e charme, propagavam caos e pavor? Aturdidas, as pessoas debandaram-se para todos os lados e fugiram das três irmãs. Partiram para o porto do vilarejo e rumaram rumo ao continente de Goregard. Ninguém desejava tornar-se mais um pedaço de pedra inerte, como os infelizes e desafortunados que permaneceram no pequeno povoado. Tão atordoadas quanto as pessoas do vilarejo, ficaram as três irmãs. O que tudo aquilo queria dizer? Por que as pessoas não enxergavam a beleza de seus rostos? Por que, pelos deuses, alguns moradores haviam sido convertidos em estáticas imagens de pedra? Apenas os anos foram capazes de responder às infindáveis questões das três mulheres. Após algum tempo, elas compreenderam a razão da maldição que as cercava. A grandiosa dádiva alcançada por seus estudos e sua sabedoria mágica era notável,
embora era importante a compreensão de alguns dos principais sentidos da vida. É preciso aceitar a ação dos anos sobre seus ombros. É importante consentir com as qualidades e imperfeições que lhes são incutidas, tanto no aspecto físico quanto no caráter. Embora tardiamente, as irmãs aceitaram sua condição e permaneceram na ilha de Portos. Elas cultivaram vastos e belos jardins e perseveraram em seus estudos mágicos. As três, também, se aperfeiçoaram no caminho cabalístico e alquímico, e unidas, as três iniciaram a busca por uma poção mágica capaz de eliminar os efeitos de sua maldição da beleza petrificante. A notícia sobre o incidente com as três irmãs em Portos acabou se espalhando por toda Nosgor. As pessoas ficaram aflitas com os acontecimentos, e muitos temiam uma investida das bruxas contra os habitantes do mundo. Afinal, elas poderiam transformar qualquer um que lhes olhava nos olhos em pedra. As bruxas foram consideradas pelos povos como uma grande ameaça, embora não tivessem maldade alguma em seus corações. Mesmo que a situação estivesse periclitante, o velho homem, pai adotivo das três mulheres, sabia que elas não ofereciam perigo algum ao mundo. Apesar de terem sido vencidas pela vaidade em busca de beleza e juventude eternas, as irmãs eram nobres e generosas desde muito jovens. O tempo persistiu escrevendo o curso da história, e as bruxas acabaram sendo esquecidas por grande parte das pessoas em volta do mundo. Contudo, o pai das três irmãs buscou ajuda para reencontrar suas tão estimadas filhas. Auxiliado pela magia e sabedoria do maior mago de Nosgor, o velho homem partiu até a ilha de Portos, portando 2 importantes artefatos mágicos. O primeiro deles era um pergaminho mensageiro, capaz de transportar mensagens de fumaça mágica até outro pergaminho com os mesmos encantamentos. O segundo objeto era o véu da visão camuflada, véu que possibilitava ao portador uma visão parcial do todo, ou seja, apenas os vultos das mulheres estariam visíveis e não suas belas e amaldiçoadas formas. Afinal, todo o cuidado era pouco. Mesmo que o visitante fosse com a intenção de não encarar as três irmãs, ele poderia acabar se distraindo, ver a imagem delas por algum reflexo, alguma poça de água. A ideia de Galdor de criar o véu era para prevenir ao invés de remediar. Após tanto tempo isoladas dos mortais, as três irmãs, intituladas Bruxas Góregas, receberam a visita de seu pai. O velho homem, com o rosto encoberto pelo véu mágico, pôde encontrar-se com as filhas uma vez mais. Inclusive, ele entregou-lhes o pergaminho mensageiro a pedido de Galdor. O grande mago desejava manter contato com as três bruxas a fim de afastá-las da solidão. Além disso, seria interessante manter um elo com as maiores herboristas de Nosgor, pois o conhecimento das três sobre ervas e poções poderia ser bastante proveitoso. Mais uma vez, o tempo correu veloz, preciso e impiedoso para os mortais. Contudo, para as três irmãs, nada ocorria, pois estavam imortais, tal qual os deuses de Gildain. Após a morte do pai adotivo das bruxas, Galdor encarregou-se de visitá-las periodicamente. E para quando sua hora de partir chegasse, o mago já havia encarregado um substituto para suas funções. A morada das três Góregas havia mudado.
Agora elas habitavam o topo da maior colina da ilha de Portos. A pequena casa de madeira rústica havia pertencido a alguns caçadores, anos atrás. Sua chaminé insistia em soprar uma fumaça cinzenta, surgida do fogo da lareira que fervilhava o caldeirão. A casa era simples, porém muito aconchegante. As 3 belas mulheres gostavam do local, pois era ideal para uma vida pacata e distante do resto das pessoas. As bruxas não desejavam causar mais problemas aos outros, como causaram antigamente, aos habitantes do vilarejo. Contudo, algumas ocasiões eram inevitáveis. Ao longo do caminho até o alto da montanha, estendia-se um imenso e belo jardim, repleto de ervas, flores e arbustos, das mais diversificadas variedades e cores. Muitas pessoas, desavisadas ou não, adentravam os domínios das bruxas, buscando por ervas raras, possivelmente destinadas a poções mágicas. As irmãs não incomodavam a ninguém, e por isso apreciavam a ideia de não serem importunadas. Assim, se a permissão fosse solicitada, as pessoas poderiam entrar em seu jardim sem maiores empecilhos. O problema eram os intrometidos. Muitos dos ornamentos em meio ao Jardim das Górigas eram resultados da intromissão de herboristas. Inúmeras estátuas de pedra espalhavam-se pelo local. Uma lástima. Em uma de suas visitas, Galdor surpreendeu-se com a quantidade de novas figuras de pedra alastradas pelo Jardim das Bruxas. Desde sua última vinda, tinham-se passado somente 3 meses, e o número de novas pessoas petrificadas era abundante. Parece-me que estes infelizes não leem o aviso quando aqui adentram, disse Galdor a si mesmo. A placa de madeira diante do mago ostentava o importante conselho aos que pisavam nos domínios das 3 bruxas. O Jardim das Góregas. Badale o sino para solicitar sua entrada ou junte-se aos outros. Naquela ocasião, o sino soou e Éurea foi de encontro a Galdor. Durante a caminhada, colina acima, Éurea revelou ao mago o incidente decorrido com sua irmã mais velha, Medus, no riacho local. Como se sabe, a curiosidade das irmãs sobre suas próprias aparências as consumia, pois tinham apenas a elas mesmas para se apreciarem. Nenhuma delas jamais conseguiu observar-se ao espelho, pois seus reflexos tornavam-se opacos. A beleza das bruxas era conhecida unicamente pelo que as irmãs comentavam entre si. Dessa forma, Medus, tomada de uma intensa curiosidade, ajoelhou-se à beira do riacho corrente, a fim de visualizar seu rosto nas águas límpidas e plácidas do local. No entanto, para espanto da irmã mais velha, os peixes do riacho transformaram-se em pedra diante de seus olhos. E para maior assombro da bruxa, a magia de sua maldição acabou voltando-se para si. No final das contas, Medus teve um de seus braços petrificado. Mais tarde, as 3 irmãs bruxas descobriram que o efeito de sua maldição era nulo quando se observavam em espelhos e objetos artificiais. Porém, em componentes da natureza, constituídos de água, por exemplo, a magia de suas belezas amaldiçoadas acabava lhes afetando, bem como as infelizes estatuetas de pedra espalhadas pelo jardim. Neste ponto, Galdor foi crucial em auxiliar as irmãs. As bruxas informaram ao mago sobre uma planta capaz de reverter a situação temporária em que Medus se encontrava,
Contudo, a denominada planta era rara e somente brotava em regiões áridas do mundo. Lá se foi Galdor em busca da planta para as góregas. Seria muito arriscado que alguma delas saísse mundo afora, ameaçando o bem-estar de pessoas distraídas. Galdor viajou por vários locais do mundo em busca da tão procurada planta. Então, após tanto viajar, o mago e herborista temporário alcançou o sul de Nosgard, a região mais meridional do continente oeste. À sombra da imponente Cordilheira Cinzenta e às margens do Mar do Sul, Galdor conseguiu encontrar a Elantha rubi. A planta tinha esse nome devido às suas folhas terem semelhança a uma rocha de cor rubra, da cor do rubi. O grande mago, então, retornou até a ilha de Portos, com a rara planta em mãos. Esten encarregou-se de preparar a infusão para Medos conseguir livrar seu braço do aspecto rochoso e desconfortável. Após o sucesso da bebida, agradecida, Medos prometeu a Galdor lealdade eterna. Antes de partir, o mago questionou as góregas sobre o efeito da mesma infusão nas pessoas estátuas do jardim. Seria possível torná-las humanas novamente, após tanto tempo petrificadas? O mago lamentou, pois, pelo que parece, somente seria possível uma reversão do estado daqueles infelizes se eles pudessem ingerir a infusão preparada com as folhas da Elantha rubi. Desta forma, todos os petrificados no Jardim das Góregas teriam de esperar por outro momento para serem libertos, até o dia em que as irmãs encontrassem uma solução, ou até um dia qualquer em que algo muito grandioso ocorresse. Muito tempo se passou desde o incidente de Medos. Nesta época, nos dias contemporâneos à morte de Beleros, na Fortaleza da Punição, as bruxas góregas de Portos receberam uma visita inesperada. Este visitante não era como os outros, desavisados, desprevenidos ou distraídos. Ele sabia o que estava fazendo. Este sujeito adentrou o Jardim das Três Irmãs vestindo um manto longo e negro. Sobre sua cabeça jazia um sombrio capuz que lhe cobria toda a face. A princípio, a chegada do visitante não foi percebida pelas bruxas. Apesar da escuridão da noite abater-se sobre o imenso jardim florido das Três Irmãs, inúmeras tochas espalhadas pelo caminho iluminavam o local de uma maneira conveniente para a procura de algumas ervas. O indivíduo parecia estar procurando alguma planta rara dentre as inúmeras variedades do imenso e belo Jardim das Bruxas. Então, quando persistia incógnito da visão das góregas, o sujeito desajeitado acabou esbarrando em galhos de folhas secas. Não tardou muito até que os estalidos chegassem aos ouvidos das irmãs. Esten foi a primeira a se manifestar, diferentemente da fábula infantil em que Éurea surgia antes de todas. «Está perdido, intruso?» indagou a bruxa, oculta dentre as diversas plantas do local. «Encontrou o que procurava?» O indivíduo permaneceu no mesmo lugar onde havia tropeçado nos ramos secos. Ele nada respondeu. Continuou imóvel, como se estivesse petrificado. Inutilmente, pois Esten, tais quais suas irmãs,
Sabia quando havia transformado alguém em pedra. Aquele forasteiro ainda não era um novo ornamento para o Jardim das Górigas. Ainda não. Então, insistiu Esten, parecendo irritada. Encontrou a planta desejada, intruso? Para a maior revolta da bruxa, não houve nenhum esboço de resposta proveniente do invasor. Nesse momento, Éurea chegou, esperando encontrar uma nova estátua no jardim. O que temos aqui, irmã? Indagou a bruxa recém-chegada para Esten, ainda oculta dentre algumas folhagens. Antes que Esten pudesse responder, o sujeito decidiu agir. Inesperadamente, ele sacou da bolsa, presa em sua cintura, um pó fino e brilhante. Em seguida, lançou na direção de Éurea, que estava a poucos passos de alcançá-lo. A Górega mais jovem não teve reação alguma, pois o movimento do invasor foi muito rápido. Tudo ocorreu em um piscar de olhos. Quando Éurea percebeu, o sujeito partiu correndo para a entrada do jardim. A bela bruxa tentou persegui-lo. Contudo, para sua surpresa, ela estava paralisada. Maldição! Berrou Éurea, inerte. Este cheiro! Isto é pó de lótus rochoso. Aquele sujeito me paralisou, Esten. No mesmo instante, a irmã do meio, Esten, saltou do local onde estava escondida e correu na direção do invasor. O sujeito embrenhou-se no meio das plantas e folhagens do jardim. Durante seu percurso até aquele breve esconderijo, teve de desviar de diversas figuras de pedra espalhadas pelo local. Ele desejava não acabar como um daqueles desafortunados. Para isso, teria de ser bastante rápido para poder escapar da fúria de Esten. Onde está? Bradava Esten no encalço do invasor dotado de artimanhas. Volte aqui, seu desprezível! O capuz do sujeito continuava sobre sua face, provavelmente para evitar contato direto com os olhos das góregas. Concentrado no portal do jardim, a alguns metros adiante, o invasor tomou seu último fôlego para fugir para longe daquele local amaldiçoado. Tomado de intrepidez, o indivíduo correu com muito vigor rumo à saída do jardim. No entanto, sua fuga ensandecida acabou sendo interrompida abruptamente. O forasteiro esqueceu-se da terceira bruxa. A irmã mais velha colocou-se entre ele e a saída dos domínios das górigas. Você cometeu 2 graves erros, advertiu Medos. O primeiro foi adentrar nossos domínios sem solicitar permissão. O segundo é pensar que escapará impune. O indivíduo manteve-se calado. Permaneceu com a cabeça abaixada, evitando a todo custo o contato direto com a góriga diante de si. Em sua mente, o sujeito arquitetava alguma maneira de escapar daquela complicada situação. A escuridão da noite era vasta nos limites além do jardim. A iluminação fraca das tochas de fogo, espalhadas por aqui e acolá, era suficiente para que Medos pudesse transformar o atrevido intruso em uma nova estátua de pedra. Você é de poucas palavras, não é mesmo? Indagou Medos, um tanto irada com o atrevimento do forasteiro. Não se preocupe, poucos dos que aqui estão transformados em pedra conseguiram proferir suas últimas palavras. No instante em que a bruxa encerrou sua frase, o indivíduo pôs em prática seu último e mais desesperado plano de fuga.
Ao levantar e baixar seus 2 braços rapidamente, o sujeito conseguiu criar uma forte rajada de vento para apagar todas as tochas de fogo adjacentes. Uma a uma, as tochas apagaram-se e a região do jardim, onde o intruso e a bruxa mais velha estavam, foi engolida pelo frio e soturno breu da noite. Ouviu-se ruídos de capas e roupas esvoaçando na escuridão, e então um forte estalo. Uma sinistra gargalhada ecoou pelo local. Lentamente, as tochas de fogo nos arredores foram se acendendo, graças à magia de Medos. No centro do local, o sujeito estava aprisionado por algum tipo de força invisível. Ajoelhado e com os braços presos atrás do corpo, o sujeito não conseguia entender como foi surpreendido em meio às sombras. Gradualmente, a imagem de Esten mostrou-se visível novamente. Era ela quem segurava os braços do invasor para trás, o impossibilitando de qualquer novo truque. A irmã do meio havia tomado uma poção de invisibilidade para capturar o indivíduo repentinamente. A oportunidade surgiu quando a iluminação foi cessada. Medos ria de satisfação. Embora o forasteiro fosse ardiloso e dotado de inúmeras artimanhas, as bruxas górigas ostentavam a fama de serem imbatíveis e impiedosas perante a invasores. E isto foi comprovado. Eu disse que você estava errado, intruso, relembrou Medos, aproximando-se lentamente. Ninguém invade o Jardim das Górigas sem ser devidamente punido. Esten, retire o capuz deste desprezível. Vamos transformá-lo de joelhos, como se estivesse implorando por piedade. As 2 irmãs górigas podiam imaginar o pavor tomando conta do sujeito, pois seriam seus últimos momentos como um ser de carne e osso. Elas podiam ouvi-lo lamentar e desculpar-se por seu atrevimento e desrespeito. Contudo, o intruso permaneceu em silêncio. Logo, ele poderia estar mudo de tanto pavor. Lentamente, Esten liberou um dos braços do sujeito para poder retirar o capuz que escondia sua face. Assim que teve o rosto descoberto, o sujeito fechou seus olhos, em uma última tentativa de evitar contato com a góriga, diante de si. No entanto, o que ele pôde escutar foi a surpresa de Medos ao admirá-lo. Mas como? Exclamou a mais velha das irmãs. Como ele conseguiu este véu? Surpreendida com a expressão de Medos, Esten se inclinou para a frente, a fim de observar a face do sujeito e presenciar a fonte de surpresa de sua irmã mais velha. Com seu outro braço livre, o indivíduo deparou-se com sua última chance de fuga. Ainda de olhos fechados, o sujeito de vestes negras levantou-se em um salto. Quando as bruxas tentaram agarrá-lo novamente, ele proferiu estranhas palavras e criou uma grandiosa massa de ar. O forte soprar do vento acabou derrubando as 2 bruxas. Em seguida, o mago, disfarçado de herborista, abriu seus olhos e percebeu estar protegido contra a maldição das górigas. Então, dissipou-se no ar em uma fina fumaça negra e surgiu novamente metros adiante, às costas das górigas. Assombradas, as irmãs ficaram sem reação alguma. Por fim, surpreendentemente, o misterioso sujeito conseguiu fugir do Jardim das Bruxas. Embora fosse possível, era uma façanha bastante improvável. Ele usava um véu da visão camuflada, Medos.
disse Esten à irmã mais velha, ainda boquiaberta com o decorrido. Estou espantada por ele executar aquela magia, irmã, respondeu Medos, visivelmente perplexa. Jamais imaginei que aquilo fosse possível. E eu jamais pensei que um invasor fugir daqui fosse possível, concluiu Esten, admirada. As duas irmãs encontraram Éurea, ainda paralisada com o pó de lótus rochoso, próxima de folhagens e plantas de folhas grandes. Antes de libertarem a irmã mais jovem, Esten e Medos encontraram um pequeno pedaço de pergaminho no solo, provavelmente derrubado pelo poderoso mago invasor. Um desenho de uma planta jazia no pergaminho, cercado por inúmeras inscrições referentes ao nome, localização e propriedades da mesma. Atônitas, as bruxas decidiram contatar Galdor e informá-lo do incidente decorrido no jardim. O recente invasor de seus domínios representava um certo grau de ameaça, pois, aparentemente, detinha muito poder e misteriosas ambições. Além disso, uma dúvida intrigava as bruxas. Como aquele indivíduo teria conseguido um véu mágico que protege o usuário da maldição das Górigas? Mais tarde, elas descobriram. O mago Galdor havia sido roubado. Fim do capítulo 23.